Oi, Fernando. Oi, Andressa. Fazendo a live surpresa. Vou esperar só mais um pouquinho, ver se chega mais alguém. Oi, Renan. Oi, Valquíria. Hoje estou fazendo uma live surpresa. O Renan, para quem não conhece, tem um Insta muito bom. Daqui uns dias eu vou falar sobre ele. Muito bom, Renan, parabéns. Gostando bastante do seu Insta. Oi, Valquíria. Saudade de você, Val. Oi. Obrigada, Renan. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu vou responder. Mas entrei aqui ao vivo para falar com vocês um pouquinho sobre 2 assuntos específicos. E para deixar um aviso. Oi, Jimmy. Quanto tempo? Oi, Jimmy. Obrigado pela companhia. Para deixar um aviso, hoje eu vou soltar um vídeo falando sobre sexo. Tá? Você que tem dificuldade nessa área, por conta do abuso ou não, então esse vídeo é para você. Mais tarde eu vou liberar ele. Vou postar aí no feed, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que gostariam de esquecer o abuso sexual, né? E você tenta esquecer o abuso sexual, foge da lembrança do abuso, foge de falar do assunto, né? Age como se não tivesse acontecido. E o que acontece na sua vida quando você faz isso, né? Você intensifica, faz com que o abuso se torne maior do que ele é. Não é possível esquecer o abuso sexual, ao contrário do que muita gente imagina. E o que tem que ser feito? Você tem que lidar diretamente com o abuso sexual, né? Vai ser sofrido? Vai. Vai ser doloroso? Vai. Eu não vou mentir para você. Vai ser sofrido, vai ser doloroso, mas tenha coragem. Quando você encarar o abuso, procurar ajuda profissional, né? Lidar com aquilo que mais te dói a respeito do abuso, você vai conseguir ser livre dele, né? Você vai conseguir viver uma vida que não é baseada, que não é norteada pelo abuso sexual. E é maravilhoso viver dessa maneira. É maravilhoso você ser livre, né? Não só do abuso sexual, mas de outras situações também que acontecem na sua vida, né? É muito bom. Então, por isso que eu sempre falo para você, tenha coragem, né? Tenha coragem, encare, tenha coragem. Oi, psicóloga Ângela. Oi, Edi. Então, quando você foge do abuso, você é mais atormentado por ele. Por exemplo, você deve ter pesadelos, né? Existem muitas pessoas que têm pesadelos. Eu tive pesadelos com o abuso durante muitos anos, todos os dias. O meu sono é muito ruim até hoje. Eu não sonho mais com o abuso, tá? Quando eu fui lidar com o abuso, eu parei de sonhar, tá? E é ótimo, né? Eu sonhava todo dia com várias situações do abuso, principalmente quando eu era perseguida, né? Então, você deve ter pesadelos, né? Uma das consequências do abuso sexual é o pesadelo, né? E é um tormento, porque aí você não descansa, você parece que nunca vai ficar livre disso. Essa é uma das frases que eu mais escuto também, né? Eu acho que eu nunca vou ficar livre disso, não tem jeito. Não, tem jeito sim, tá? Tem jeito sim. Eu fiquei praticamente uns 26, 27 anos tendo pesadelo todos os dias, tá? E hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais pesadelo. Tenho pesadelo com outras coisas, assim, do dia a dia, mas
com o abuso não tenho mais. E você também pode deixar de ter. Mas o que precisa fazer? Precisa parar com essa ilusão, com essa fantasia de que eu vou conseguir evitar pensar no abuso. Se eu evitar pensar no abuso, não vou sofrer mais. Não, você vai sofrer muito mais. Tá? E aí você quer continuar sofrendo? Né? Você quer continuar sofrendo dessa maneira, sendo atormentado diariamente, ou você quer ser livre? Né? Eu espero que você queira ser livre. E é possível ser livre e você pode fazer por onde ser livre. Tá? Oi, Lúcia. Oi, Lucia. Oi, César. Bom dia, Ângela. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito bom ter vocês aqui. Então, coragem, encarar o abuso, né, para lidar com ele. Um exemplo. Eu atendi uma senhora uma vez. Eu já contei isso nos stories, né, mas vou repetir, muitas pessoas não escutaram. E é uma história interessante para a gente aprender. Atendi uma história uma vez, atendi uma senhora uma vez, e ela tinha 60 e poucos anos, tá? E ela tinha sido abusada sexualmente quando era uma jovenzinha, acho que pré-adolescente, e ela tinha o mesmo sonho do abusador se aproximando dela todas as noites. Todas as noites. Então imagina, desde a pré-adolescência até os 68 anos, 60 e poucos anos, eram mais ou menos 40 anos que essa senhora sofria. Por quê? Porque ela não falava sobre o assunto, ela não lidava sobre o abuso, com o abuso. E quando ela veio para o atendimento, ela não veio para o atendimento por conta do abuso. É muito interessante, né? Você pode já ter procurado atendimento psicológico por outros motivos e não pelo abuso em si. Ela veio procurar atendimento porque a forma como ela vivia, né? O abuso era o centro da vida dela, mesmo ela não querendo. Tá? Era aquilo que atormentava ela diariamente. Ela tinha desenvolvido transtornos por conta de não ter lidado com o abuso. Então, ela tinha depressão. Era claro que ela tinha uma depressão mais crítica. Ela tinha desenvolvido, como também não lidou com a depressão, desenvolveu um transtorno do pânico. Você vê como vira uma bola de neve? Né? Você evita algo achando que não vai sofrer com aquilo. E aí aquilo toma uma proporção na sua vida imensa, imensa. Isso não é só relacionado ao abuso, né? Mas ela começou a ter outros problemas, mas porque ela não resolveu a questão do abuso e ela evitava as outras questões, porque se você não lida com o abuso, o que acontece? Todos os outros problemas na sua vida começam a ter um peso maior do que eles têm, na verdade, porque você ainda tem o sofrimento do abuso. Então, vira uma bola de neve, vira um peso insuportável, né? Por isso que pessoas se machucam, se ferem, por isso que pessoas se suicidam. Né? Ou tem uma vida em que você olha e tem completo desgosto pela vida que você levou. Né? E essa senhora veio procurar o atendimento, por quê? Porque toda essa situação, o fato dela não conseguir se desprender, dela ser muito carente, a ponto de sufocar o outro, estava atrapalhando a vida dela com a filha dela. Né? Então, porque ela amava muito a filha e ela não queria perder o relacionamento com a filha, ela foi procurar ajuda, né? E a filha se tornou um fator de força para que ela conseguisse falar sobre o abuso. Né? Então, você precisa ter coragem, né? E muitas vezes você vai precisar fazer isso, dar o primeiro passo, não por você, mas por outra pessoa, né? Para que você não perca outra pessoa, para que você não tenha uma vida em que você olhe para trás e sinta desgosto, porque você sabe que você sofreu abuso sexual, foi uma violência, né? Foi uma invasão, foi uma destruição, mas em outros momentos você teve oportunidade de escolha e você escolheu o que não queria. Né? Então, para que viver como essa senhora? Né? Você não precisa viver como essa senhora, chegar ao ponto dos 60 e poucos anos, ter desenvolvido vários transtornos,
né? Porque não lidou com algo no antes, né? Com o que estava ocasionando todas as outras situações, né? Então é possível ter uma vida muito amarga se você não se cuidar, né? Então eu encorajo você a procurar sim ajuda, né? A procurar um bom profissional. Eu também sinto muito pelas pessoas que encontram profissionais péssimos, que são uma vergonha para a minha categoria, né? E eu peço, em nome da categoria, né, dos bons profissionais, eu peço desculpa para você se você encontrou um psicólogo, uma psicóloga, né, que foi um merda, desculpa o termo, mas eu escuto cada história que não dá para falar de outra maneira, tá? Mas não desista, não desista por causa de um mau profissional, não desista por causa de ninguém, tá? Quando você procura um médico e é um médico ruim, você procura outro, né? Então, encontrou um psicólogo ruim, sabe? Não faça drama, não fique sofrendo com isso. Segue adiante, troca, é simples, troca de psicólogo, né? Hoje você tem aqui a internet, você pode pedir referências para mim, para outros profissionais, né? Eu já cheguei a dar referência para uma pessoa numa outra cidade, porque ela não queria fazer, ela não gostava de atendimento online, era difícil para ela fazer atendimento online. E ela queria um psicólogo presencial. Eu não conhecia ninguém naquela cidade, mas eu fui atrás para conseguir com meus colegas uma indicação de uma pessoa boa para que ela pudesse procurar e ter atendimento, né? Então você pode procurar uma referência boa, né? Não fique sozinho, não deixe mais os anos passarem e você vivendo, né, de uma maneira infeliz, né? Você não precisa viver dessa maneira. Tá? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Ju. Oi, Ju. Ju, eu preciso te responder. Ju, eu vou te responder. A Van. Oi, Van. Vanúbia. A Beth. Beth, que bom ter você aqui. Outro assunto que eu queria falar. Antes de mudar, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Quer fazer algum comentário? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Fica à vontade, tá bom? Pode mandar pergunta aí. Bom, outro assunto, se alguém quiser escrever, que eu queria falar com vocês é o seguinte. Mais tarde eu vou colocar um caso novo. Oi, Cássia. Vou colocar um caso novo no Stories para comentar com vocês, né? E é um caso também chocante, como o da garotinha, mas agora vai ser um caso sobre uma jovem, né? E que foi agredida e foi assassinada por um homem estranho, mas que planejou tudo. Assim. E, Danúbia, tô em São Paulo. Eu moro em São Paulo e atendo em São Paulo, mas também atendo online o mundo inteiro. Então, eu vou colocar esse caso. Oi, pastor Jonatas. Que bom ver o senhor por aqui. Obrigada. Eu vou colocar esse caso sobre essa jovem e vocês vão ver o que o agressor fez. Como ele planejou tudo numa situação muito comum a todos nós, né? Muito comum a você. Você poderia estar passando pela situação que essa jovem passou, tá? E se precaver. Então, eu quero repetir para vocês algo que eu falo sempre, né? O agressor sexual, ele não é aquele bicho do mato, tá? Aquele bicho do mato que aparece na televisão, né? Que a gente cria aquele estereótipo como se o agressor sexual ou a agressora sexual sempre fosse aquela mulher, aquele homem que mal sabe falar, né? Que tá sujo, né? Que é pobre, pobríssimo. Não, isso aí é a exceção da exceção dos agressores sexuais, tá? Os agressores sexuais, eles são espertíssimos, eles são manipuladores, guarde isso, eles são manipuladores da vítima, manipuladores da família, tá? Eles têm um nível intelectual alto, tá? Razoável e alto, né? E a gente tem pesquisas aí, tem alguns estudos apontando isso. Eles são mentirosos, eles são educados, a grande maioria é bonito ou tem uma aparência razoável, bonita.
Então, assim, o agressor sexual não vai aparecer para você como um bicho, como um monstro. Não vai ter essa aparência. Por isso que acontece muito abuso, porque ele engana, ele vem para enganar, ele vem com uma aparência muito bonita, muito agradável, é uma pessoa que você quer ter por perto na maioria das vezes, é uma pessoa que se mostra confiável, é uma pessoa que se mostra gentil, bondosa. Por que eu falo se mostra? Porque na verdade ele não é isso, tá? Então ele se mostra, né? É uma pessoa que se mostra voluntariosa, para fazer trabalhos voluntários, é uma pessoa muito dedicada nas igrejas, nas instituições sociais, né, nas instituições religiosas, seja qual for, tá? Seja qual for. Tem casos de agressores sexuais que eram assim, era o pastor, era o padre, né, era o diácono mais dedicado, era o líder do terreiro de Umbanda, tá? Era o professor na escola espírita. Você tem em tudo que é lugar, tá? E eles são extremamente educados. E aí, o que fazer, né? Como prestar atenção? Uma outra coisa muito interessante que eu estava lendo ontem a respeito de agressores sexuais, né? Um caso de um agressor sexual que vivia na cadeira de rodas, tá? Ele realmente era cadeirante. E por ser cadeirante, o que ele fazia? Ele atraía a compaixão das pessoas e manipulava os adultos para que os adultos mandassem os seus filhos cuidarem dele, ajudarem esse homem, levarem esse homem para passear. Ele manipulava e preparava tudo isso. Ele relatou isso, tá? É um relato de um homem, de um agressor sexual cadeirante, condenado. Tá? Então você veja a que ponto chega. Por isso que para você, o que tem que ser o principal? É fazer o bem para o outro? Né? É a boa obra para o outro? Não. O principal é você cuidar do seu filho, da sua filha, da sua criança. Tá? Ela tem que ser o principal. Tá? Então, como os pais se compadeciam desse homem, ele manipulava eles, mas eles se compadeciam, então mandavam seus filhos sair com o homem, mandavam seus filhos levar ele para passear, e ele, numa cadeira de rodas, abusava sexualmente das crianças e dos adolescentes. Tá? Então, você precisa ter na sua mente, né, precisa ter no seu coração que o seu filho tem que ser o cuidado principal da sua vida. Tá? Você precisa guardar ele, né, expor ele. Precisa sim desconfiar de comportamentos muito gentis, de pessoas que se aproximam muito dos seus filhos. Precisa ver quem é. E mesmo sabendo que é uma pessoa boa, você precisa estar lá presente, né, observando, acompanhando. Ai, corações, que fofura. Né? Você precisa cuidar, né? O filho é o principal, entendeu? Então, muitas vezes, porque o filho não é o principal, ele fica vulnerável. Né? O adulto acha que a criança, até o adolescente, que ele tem o conhecimento e o entendimento que o adulto tem, mas não tem. Você vai ensinar, você vai mostrar para ele, né? Você vai orientar. O que acontece muito, olha, podia ficar meia hora aqui falando muito para você. O que infelizmente acontece muito? Mães que são abusadas sexualmente, crescem, têm seus filhos, filho é abusado sexualmente, principalmente quando é menina. Menina é abusada sexualmente. A mãe não liga pra garota. Ela não fala sobre o abuso com a garota. Aí a garota vem e conta pra mãe. A mãe não fala, a mãe repele a garota, a mãe não quer saber da garota, a garota é rejeitada. Por que acontece isso? A gente tem vários casos, vários estudos, você pode até pesquisar, né? Por que acontece isso? Porque a mãe foi abusada sexualmente, aí a gente pega lá o começo da live, né? Evita lidar com o abuso, não toca no assunto, vai se arrastando pela vida, tem uma filha, por N motivos, essa filha também é abusada sexualmente,
E aí o que acontece? Ela, como não lidou com o abuso dela, né? O abuso dela não, o abuso que ela sofreu, né? Com o sofrimento dela, como ela não lidou com isso, ela não consegue lidar com o sofrimento da filha. Né? Se é um garoto, ela até vai conseguir mais ou menos. Mas se é uma menina, por que que é muito pior? Porque a garota remete a ela. A menina que foi abusada, ela, entendeu? Então, gente, vira um problema imenso, né? Aí você tem vários problemas de relacionamento, vários problemas de dificuldade. Isso acontece o quê? Reverbera para a população. E aí a gente tem uma população doente, né? Emocionalmente doente. Então, você precisa conversar, precisa se cuidar, precisa cuidar do seu filho e conversar com o seu filho, sim, né? Por que você não usar o seu exemplo? Ah, é um exemplo de uma desgraça? É, mas é um exemplo que vai deixar ele alerta, né? Você não precisa ficar contando detalhes. Por exemplo, tem gente que às vezes vem falar comigo e quer saber detalhes, sabe? Se alguém chega a se aproximar de você querendo saber detalhes, como o estuprador fez, o estuprador te estuprou na frente ou atrás, o estuprador colocou você em que posição? Pelo amor de Deus, manda essa pessoa, sabe? Desculpa o termo aqui, manda pra puta que pariu, né? E segue adiante. Agora, converse com seu filho, né? Você não vai expor detalhes para ele, deixar ele aterrorizado, mas você pode falar para ele. Primeiro, vá se cuidar. Depois, você vai conversar com ele, falar, ou com ela, aí vai falar, olha, aconteceu isso com a mamãe, né? A mamãe hoje tá bem. Ninguém mais pode fazer mal para a mamãe consegue se proteger e te proteger. Mas eu quero que você se proteja também, você aprenda a se proteger, porque nem sempre a mamãe vai estar com você, né? E aí você que é mãe, né, e que fala com muito orgulho, né? Eu cuido do meu filho, eu não deixo meu filho ir para lugar nenhum. Eu sou super protetora, eu sou super mãe. Ok, você vai sufocando seu filho vai crescer, ele vai sair, vai se afastar de você, né? E você vai ficar onde eu errei, né? E ele, pior de tudo, né? Ou junto com esse com esse bolo aí de coisa ruim, ele não vai saber se defender, ela não vai saber se defender. Tá? Então, mais do que ficar super protegendo, né, de uma maneira sufocante, você precisa ter um equilíbrio, saber a hora de estar junto, a hora de se afastar, mas estar observando, entendeu? Estar orientando. E cuidando, né? E ensinando. Então, você pode sim dar o seu exemplo, falar, olha, mamãe passou por isso, né? O que aconteceu? A pessoa se aproximou da mamãe, ganhou a confiança da mamãe. Então, se alguém chegar perto de você e falar com você, né, para te dar alguma coisa, para te pedir para ir num cantinho, não vá, meu filho, porque essa pessoa quer fazer o mal, né? Então, existem várias táticas que os agressores sexuais usam, né? Você precisa conversar com os seus filhos, com as suas crianças. Eu vou daqui um pouco tempo, né, lançar um curso sobre como conversar com uma criança pequena, como ensinar ela, como orientar, né, e o que fazer para proteger a criança. E é aquela conversa antiga, né, que vale também para quem é adulto, para você que é adolescente que está me escutando, né, para você mulher que volta para casa sozinha, para você homem que sai muito cedo para trabalhar, aquela conversa antiga de algumas mamães, não converse com estranhos, né? É um dos conselhos mais simples e mais sábios e poderosos, né? Então eu vou colocar o caso aí nos stories daqui a pouco, quando terminar a live, sobre o caso dessa garota, né? E isso vai englobar nesse caso que eu conversei aqui com você sobre na live, né? Sobre encarar o abuso, né? Tomar cuidado com os estranhos, né? As táticas do agressor. O agressor não aparece muitas vezes como um monstro, mas como uma pessoa bondosa, né? Como uma pessoa gentil. E a gente precisa tomar cuidado, tá? Precisa tomar cuidado, cuidar de nós e cuidar das nossas crianças, tá? E as crianças
Como eu disse, vou repetir, elas devem ser a prioridade. Tá? O seu maior emprego, o seu maior foco de cuidado, né? Emprego que eu quero dizer entre aspas, né? Assim, o seu maior foco de cuidado, de amor, tem que ser o seu filho. Tá? Ajudar o outro vem depois de você observar se o seu filho está seguro e bem. Né? E se você quer ajudar alguém, então vá você e faça. Não mande seu filho fazer no seu lugar. Né? Você é adulto, você consegue distinguir o bem do mal e diferenciar muito mais rápido uma situação, identificar muito mais rápido uma situação mascarada. Né? O seu filho não. Tá? Ainda não. Se ele for muito pequeno, então, né? Claro que não. Ele ainda está aprendendo. Tá? Deixa eu ver aqui, perguntas ou comentários da Cássia. Oi, Cássia. Oi, Godoy, Luciane. A Lucia, acho que a gente não tem que expor as nossas crianças. Sim, a gente não tem que expor as nossas crianças. Eu também acho isso. Também acho isso. O que tem de pai que posta foto de filho com o uniforme da escola e o nome da escola tá estampado aqui para qualquer um ver. Sabe o que aconteceu? Acho que deve ter 1 ano e meio. Não sei se você chegou a ver. O caso de uma quadrilha de sequestro. Eles ficavam nas redes sociais vendo fotos, né? E aí na rede social você consegue ver tudo, né? Você consegue ver onde a pessoa mora, você consegue descobrir a região, os bares que ela gosta de ir, os lugares, né? E a escola do filho. E aí eles faziam um mapeamento, sequestravam a criança na porta da escola e exigiam um sequestro. Demorou um tempo razoável, acho que eles chegaram a sequestrar umas 4, 5 crianças, até a polícia descobrir a quadrilha. Né? Então, eu imagino que essas crianças não sofreram, porque o pai e a mãe ficam postando lá foto com o nome do colégio estampado. Né? Mesmo se o seu Instagram é privado. Se você acha que a internet é privada, né? Assim, que você está seguro em ambientes que você acha que é fechado, na internet você está muito enganado, tá? Você está se iludindo. A gente não tem mais privacidade, esquece disso, tá? Quando eu tô aqui sentada pensando em alguma coisa, em comprar uma blusa, se eu comento com alguém, eu quero comprar a blusa X, já aparece o patrocínio depois na rede social, né? Pra mim, como? Se eu tava falando com uma pessoa do meu lado, né? O celular tem mecanismos de escuta, né? Hoje em dia é uma ilusão, então não acho que você tá protegido porque você está num sistema criptografado. Não acredite nisso, tá? Então pense bem no que você vai postar, né? Pessoas que você posta a foto do seu filho, bebê nu. Sabe, algumas pessoas fazem algumas coisas com as crianças que é inacreditável, assim. Às vezes eu olho e acho que para a pessoa a criança é um saco de batata. É um objeto, é uma coisa que você coloca aqui, coloca ali, joga aqui, põe desse jeito, vira, desvira, expõe, mostra. Pra que isso? Né? Pra que antigamente nossas mães tinham aquele álbum de família que mostrava para quem? Para quem vinha visitar a gente, mas nem era todo mundo, era aquela pessoa íntima, né? Ela mostrava para quem? Para a irmã dela, né? Para uma sobrinha, né? Hoje não, hoje você põe seu filho pelado aí na internet para qualquer um ver. Põe sua filha de biquininho para qualquer um ver. Aí você vai falar, mas isso não tem malícia, né? Ingenuidade, é criança. É criança. Eu vou olhar e vou ver uma criança se divertindo no sol de biquíni. Um pedófilo vai olhar e vai ver o objeto sexual dele. Vai ver o prazer dele. Vai se masturbar com a foto do seu filho de maiô, de sunga, de biquíni ou pelado, né? Então, sim, Lúcia, a gente não tem que expor as nossas crianças. Tem que tomar muito cuidado, sim. Né? Tem que tomar cuidado. O abusador, a Cássia... Não, o abusador é paciente, aguarda o tempo de agir. Com certeza, viu, Cássia? Se tem uma coisa que agressor sexual é paciente, isso mesmo.
Eles esperam um momento de agir certinho, certinho, certinho. Eu atendi um caso de uma senhora e a neta dela era uma família incestuosa, complexíssima, né? E depois eu posso fazer até uma live para falar sobre esse caso, mas enfim. Ela tinha uma neta, a neta foi abusada pelo padrasto desde pequena. Desde muito pequena, ela ficou vários anos falando pra mãe que ela falava pra mãe, falava, olha, fulano mexeu comigo, fulano fez isso comigo, né? Porque criança não vai chegar e falar, olha, tia, né? Olha, mãe, olha, ela não vai chegar pra você e vai falar, olha, professora, fulano abusou sexualmente de mim, né? Não, a criança vai usar o linguajar dela. Então, essa criança, no caso, ela falava, fulano me coisou, né? E aí, o que é coisou? Você tem que perguntar, tem que conversar com a criança, né? Não você já achar que coisou é X e colocar... Ah, não, ela quis dizer que coisou é isso. Você não sabe se é, né? A criança não é um robô que tá ali e, de repente, na adolescência, ela passa a ter vida e pensar por si, né? Pensar por si não, pensar, simplesmente. Né? Não, ela já pensa, ela já sente, né? Ela já age, ela já se move, ela já vive, ela já existe, já é um ser. Então, você precisa perguntar para ela o que ela quer dizer, o que é coisou, né? E aí ela contou, a mãe achava que era invenção, que era história, porque a mãe tinha sido abusada sexualmente também. Então, vê o que eu falei? A mãe não lida com o abuso, não vai lidar com o abuso da filha, tá? E aí o sofrimento é muito maior, o dano na vida dessa filha é muito maior. E aí, essa menina tinha um tio que fazia a figura paterna na vida dela, né? Era um tio que ela tinha uma ótima referência sobre esse tio. E resumindo a história, esse tio aproveitou um momento, foi muito paciente, Cássia, aproveitou um momento em que ele pôde abusar dessa menina, né? Ela, como ela tinha sido violentada, ela se aproximou desse tio mais ainda e da esposa dele, que eram pessoas que eram figuras positivas na vida dela, né? Quando você analisava toda a família, eram essas pessoas que tinham uma figura positiva na vida dessa garota, né? Só que esse desgraçado, né, que sempre tratou ela bem, aproveitou o momento dela frágil, o momento em que ela se aproximou dele, querendo receber carinho, amor e amparo, não por desejá-lo sexualmente, mas por ser uma pré-adolescente desesperada, né, por ajuda, por auxílio, por estar sofrendo muito. E aí ele foi e teve relações com ela, tá? Então, paciência é uma das coisas que eles mais têm. Geralmente você não vê paciência nos pais como vê nos agressores. É impressionante isso. Ele sabe aguardar o tempo certinho, pode aguardar anos e anos, né? Se aproximar da família, se tornar um grandíssimo amigo da família, né? Uma figura de confiança, e aí dá o bote na criança, tá? Comete a violência sexual. A Vanúbia. Pri, uma mãe que foi abusada não deixa os filhos se aproximarem dos tios. Elas são um pouco frias. É normal? Não, não é normal, tá? Se os tios deram motivo, pelo que você está me falando, pelo que eu entendo, ela simplesmente não deixa as filhas, os filhos se aproximarem dos tios, porque os tios, só pelo fato de serem homens, não é isso? Né? Então vamos pensar que seja esse o caso. Né? Não, não é normal. E elas são um pouco frias, sim, porque elas são poupadas de ter afeto, de ter relacionamento. Isso tem um impacto muito ruim na vida das crianças, dessas crianças, que se não forem assistidas, né, não passarem também a receber atendimento, vão ter problemas de relacionamento, tá? Vão ter problemas de relacionamento, principalmente se elas chegarem a formar uma família, ter problemas de relacionamento familiar. E aí, às vezes, isso se torna algo que vai arrastado por gerações, tá? Então, a mãe foi abusada, veja o problema de você não lidar com o abuso, né? Achar que você está no controle. Ah, isso é um engano,
Isso é um engano terrível, achar que você está com tudo sob controle, né? Tá tudo desmoronando e você tá sentada lá numa pedra imensa, achando que tá, tipo, é a rainha da situação, é o rei da situação, né? Achar que tem o orgulho de tudo, o controle de tudo, é orgulho, tá? Dos piores, tá? Então você vê uma mulher que não se cuida, né? E aí, o que ela tá fazendo com os filhos? Ela tá passando para os filhos o medo que ela tem de que os filhos sejam abusados, né? Então, para que eles não se relacionem, como ela não fala sobre o abuso, ela incute o medo neles também, né? Provavelmente não explica a razão para eles e afasta a família, né? Então, assim, além de afastar o relacionamento, ela poupa essas crianças, por exemplo, de poderem receber orientações dos tios, né? Poderem receber um auxílio do tio quando elas precisarem, né? Família se ajuda, né? Uma família saudável, normal, que se ama, ela vai se ajudar. Um tio vai ajudar uma sobrinha, né? Eu tenho 2 tias que eu amo de paixão, que me ajudam quando eu preciso, que estão do meu lado, que cuidaram de mim, né? Então, se eu tiver um filho e afastar delas, né? Não vai ser o caso, mas eu estaria fazendo muito mal, não só para os meus filhos, mas para também os meus familiares, né? E, na verdade, o que acontece? Ela vê esses tios como ela vê o agressor dela. Então, eu fui agredida sexualmente por um homem, nenhum homem presta, né? Logo, se nenhum homem presta, eu não vou me aproximar de nenhum, tá? E é o movimento que você muitas vezes faz, né? Você foi abusado sexualmente por um homem, nenhum homem mais presta. Foi abusado sexualmente por uma mulher, nenhuma mulher mais presta. Foi abusado sexualmente por um homem homossexual, nenhum homem homossexual presta, né? E aí você pode colocar outras pessoas aí na situação, tá? E não é a realidade, né? Existem agressores sexuais, existem homens bons, mulheres boas, existem homens heterossexuais bons, homens homossexuais bons, né? Mulheres também heterossexuais e homossexuais boas, e existem agressores sexuais também, que são hétero, que são homo, né? Que são mulheres e que são homens e mulheres, né? Por incrível que pareça, ainda existem muitas pessoas que acreditam que mulheres não agridem sexualmente. Mulheres agridem sexualmente, sim, tá? Então, terminando, Vanúbia, não é normal, precisa buscar tratamento, tá? Para buscar auxílio. A Lucia, eu assisti um documentário na Netflix sobre um cara que se aproximou de uma família por conta das crianças e ele tinha filhos também. E isso facilitou o contato, isso me fez pensar muito. Sim, isso acontece, né? E o que acontece também, tem vários casos, o seguinte... o homem, por exemplo, a história da Joyce Meyer, para quem não conhece, vale a pena conhecer, mesmo que você não seja cristão, ela é cristã, o livro que ela conta a história da vida dela, ela fala sobre Deus, mas vale a pena você ler, tá? Para você ver a história dela. Mas vou pegar o caso dela, que é um caso que ela já contou, tá aí para o mundo inteiro escutar. O pai dela abusava dela sexualmente, né, durante muitos anos, e ele queria que ela trouxesse outras crianças para casa para abusar sexualmente delas também, tá? Tem vários casos de homens que abusavam sexualmente dos seus filhos, né, e a grande maioria dos casos de abuso sexual é cometido, sim, por parente, tá? Por pai, por padrasto, por avô, por tio, a maioria dos casos, tá? E aí esses homens, né, abusam sexualmente, por exemplo, um pai abusa sexualmente da sua filha e faz a filha trazer as colegas da escola para que ele abuse também sexualmente delas, tá? Isso acontece, né? Então a criança vai na casa de fulano fazer o trabalho da escola, tá? E o pai violento, o avô violento, o tio violento, e aí começa aquele ciclo, né, de acusação, de ameaça. Se você contar, ninguém vai acreditar, ou se você contar, eu vou te matar, eu vou matar sua família, e por aí vai, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado, sim, né? Tem que tomar cuidado, sim. Vai fazer trabalho em grupo, de preferência, faz aqui em casa,
né? Qual é a grande questão, um dos grandes problemas de hoje? É que os pais não querem ter trabalho, né? Então, se eu não quero ter trabalho para cuidar, o que, que eu faço? Eu delego para outro. Então, a escola tem que ensinar. A escola tem que fazer o papel do pai, o psicólogo vai cuidar, vai fazer aquilo que eu não fiz na parte emocional, né? Essas pessoas acham isso, né? Então, tem que fazer um trabalho da escola. Pô, mas se eu trouxer na minha casa, eu vou ter que fazer lanche, receber essa criançada gritando. Ah, não, a mãe do fulano falou que pode fazer lá, então vai fazer lá, tá? Ou então, né, delega, joga o filho. E o filho sabe, tá? O filho sabe que ele é jogado, ele sabe, a criança sabe, é muito pequena, sabe, né? Quem tem filho pequeno que começa a falar, você vai observar, a criança sabe quem é que brinca com ela, quem não brinca, quem dá desculpa, sabe, tá? E aí posso contar de outros casos em outra live, alguém me lembre, eu posso contar alguns casos, assim, bem interessantes sobre crianças muito pequenas que contam, assim, algumas histórias que os pais depois ficam de queixo caído, tipo, mas como ela sabe disso? A gente nunca contou para ela. Que ela escuta, ela observa, né? O adulto que subestima a criança, tá? Eu falo muito isso, porque isso é muito verdade, tá? Então, isso acontece sim. A Lucia deixou o nome do documentário aí para quem quiser assistir. Sequestrada à Luz do Dia. Obrigada, Lucia. Ah, Cássia, nada de politicamente correto. Nem ferrando, Cássia. O que tem de gente que vem aqui achando que eu vou ficar falando que agressor sexual é vítima da sociedade, é um doente, vai embora. Politicamente correto é uma das maiores desgraças do nosso século. Se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada. É terrível, terrível. A Regina... Deixa eu dar oi. Leila. Oi, Leila. Oi, Rê. Oi, Cris. Deixa eu ver. A Regina. Pri, uma jovem foi abusada quando criança e diz ter consentido, sente culpa e hoje trata de ansiedade. Ela falou com a mãe, mas nunca fez nada. Hoje essa moça se masturba. Como fazer para ajudá-la? Bom, diz ter consentido, né? Aí teria que conversar com ela para saber o que é esse consentido, porque é também algo, para não dizer assim que a todos, mas que a esmagadora maioria das crianças, adolescentes que sofreram abuso sexual, ou até mesmo de adultos que são estuprados, né? De mulheres, por exemplo, que são estupradas, né? Já adultas, tem uma culpa, né? Eu até falei no post, se você não viu, vai lá, tem uns posts que eu tô fazendo sobre algumas consequências específicas e eu falei sobre a culpa. Sente uma culpa e acha que foi ela que proporcionou o abuso, né? Que foi ela que consentiu, né? Então eu tenho muitas dúvidas a respeito se ela consentiu mesmo, né? Uma criança que consente, não acredito não, tá? Mas hoje ela trata de ansiedade. Sim, muito comum um transtorno de ansiedade como consequência do abuso, né? Ela falou com a mãe que nunca fez nada. Infelizmente é outra coisa comum que acontece, tá? Hoje essa moça se masturba. Também é uma consequência do abuso sexual, tá? Então você pensa assim, você tem uma criança, né, que é estimulada sexualmente, né? Ela está sofrendo uma violência, mas ela está sendo estimulada sexualmente. E é aquilo que eu costumo falar quando alguém fala assim, ah, mas a criança teve prazer, né? Ou mulheres que são estupradas e gozam, né? E aí elas se sentem muito mal, ou quando é adolescentes, porque elas gozam, né? Ou adultos que sofreram abuso sexual na infância e falam pra mim, ah, mas eu gostava. É estranho porque eu tenho raiva porque eu gostava. Não é que você gostava, você sentia prazer biológico. O corpo responde a estímulos, né? Se eu pegar um alfinete e ficar me furando aqui, com certeza eu vou ficar ai, entendeu? É um estímulo, né? Aversivo, mas falando da comportamental, da psicologia comportamental um pouquinho, né? Se você que é adulto e tá me vendo, né, ficar aí estimulando, né, massageando o pênis, você vai
gozar, certo? Você vai se masturbar e vai gozar. A mulher também, se ficar lá, principalmente, friccionando o clítoris, você vai ser estimulado. Então, mesmo quando alguém vai violentar sexualmente, tá estimulando. E no caso da infância, isso é muito ruim, porque você estimula sexualmente muito precocemente, né? Não era o momento, não devia nem acontecer a violência, mas veja, não era o momento da criança ter contato com o estímulo sexual, né? Porque às vezes algumas crianças são abusadas sexualmente, mas assim, o adulto nem toca nela. Ele põe ela para ver a pornografia e ele se excita porque a criança está vendo pornografia. É doentio, assim, no sentido do manejo, mas não que o cara seja doente, tá? Então, a masturbação é muito comum, tá? Hoje você tem senhoras, não é senhoras, né? Você tem moças que cuidam, professoras ali do pré, tá? De berçário, com cabelo em pé, que não sabe o que fazer, porque tem bebê se masturbando, ou bebê masturbando um ou outro. A criancinha de 2, 3 anos que fica se arrastando no chão e friccionando a vagininha, né? Friccionando o saquinho, mexendo no pipi, ou vai no outro, no coleguinha e faz um movimento ali, né, nele. Gente, eu vou pedir licença que eu vou botar uma blusa, tô com frio agora, tá? Fica ali masturbando o colega e aí você olha uma criança de 2 anos fazendo isso, né, de 3 anos, de 4 anos. Hoje em dia você tem alunos de um pouco maiores, por exemplo, que eles se masturbam na sala de aula. Eu já ouvi relatos disso em escola particular e em escola pública, tá? Porque o estímulo foi tão grande que a criança não consegue se controlar, tá? Então, o que você pode fazer para ajudá-la? Encaminhar ela para um terapeuta. Se ela não pode pagar, e você pode pagar para ela o atendimento. Se ela não pode pagar, nem você pode procurar atendimento gratuito, tá? Aqui em São Paulo eu conheço um centro de referência muito bom de atendimento gratuito. Não atende a São Paulo toda, mas atende uma boa região de São Paulo. Depois eu posso deixar o nome de lá, o endereço do site e o telefone, tá? Tem também instituições religiosas que têm atendimento psicológico gratuito muito bom, né? E aí você pode pesquisar na sua cidade, tá? Pode também conversar com o psicólogo da região, ver se ele faz algum preço social, né? Que isso está até no nosso código de ética, para ajudar a comunidade, né? Então você pode conversar e ver meios, mas o que essa jovem precisa é de atendimento psicológico, tá? A princípio ela precisa disso, né? Muitas vezes o atendimento psicológico já em si já ajuda a lidar com a ansiedade, né, com a masturbação. Se ela tiver desenvolvido um transtorno de ansiedade, ela vai precisar de atendimento psicológico e de atendimento psiquiátrico, tá? Ela vai na terapia, mas não consegue falar com a psicóloga. Isso é comum, mas acontece, né? É o começo. Gente, a gente tá online ainda ou já acabou? Que eu tô sem controle do tempo e nem vi se acabou ou não. Acho que acabou, né? A gente tá ao vivo ainda? Tá ao vivo, obrigada. Alguém dá uma luz pra mim. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Eu fiquei aqui, ninguém falou mais nada, não apareceu nada. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de marcar o horário quando começou. Então, eu tava esperando o Instagram avisar. Obrigada, pessoal. Até fiquei vermelha, ó. Deixa eu ver aqui. Vai na terapia, mas não consegue falar com a psicóloga. Isso é comum, tá? Precisa continuar na terapia. Agora, o que tem que ver com ela é o seguinte: por que ela não consegue falar com a psicóloga? Né? Uma coisa que quase ninguém pensa é o seguinte: você tem que ter empatia com a psicóloga, com o psicólogo, tá?
E o psicólogo também tem que ter empatia com você, né? Tem que ter um mínimo de empatia para o processo terapêutico acontecer, tá? Então tem que ver se ela não fala porque ela não gosta da psicóloga, que ela não fala porque ela não gostou de algo que a psicóloga falou. E você também pode chegar e falar para o psicólogo, olha, não gostei que você falou isso. Porque às vezes você não gostou, não é que você não gostou, mas porque você não entendeu o que ele quis dizer, né? Às vezes se expressou errado. Você se expressa mal às vezes e precisa corrigir o que falou ou explicar um pouco melhor. Com o psicólogo também acontece, né? A gente não é semideus, né? O psicólogo não é um ser sobrenatural, é um ser humano, né? Então converse, dialogue com o psicólogo, oriente ela e pergunte para ela por que você não consegue conversar com ela, né? E aponta para ela falar isso para a psicóloga. Olha, eu não consigo falar com você sobre o assunto, eu preciso falar com você sobre uma coisa, sobre isso, né? Ou escreve, tá? Muitas vezes a pessoa não consegue falar, mas ela traz para a sessão um caderninho em que ela escreve, e aí ela consegue ler, ou ela só consegue entregar, né? E aí a gente lê e a gente sabe como conduzir a situação, tá? E, assim, muitas pessoas vão para terapia e demoram um bom tempo para falar sobre o assunto, né? Ontem eu falei num vídeo que eu coloquei, se você não viu, vai lá ver. Eu falo sobre que eu demorei, eu não sei se foi no de ontem, mas enfim, eu demorei, tipo, eu fiquei na terapia uns 3 anos e meio até falar sobre o abuso, tá? Eu falava de outras coisas, ficava rodeando. Isso é uma forma de se auto-sabotar também. Você não percebe que faz, mas faz, né? Então, não toma cuidado, né? Pra você não ficar se auto-sabotando, porque é difícil e vai ser difícil você falar do abuso hoje, amanhã e depois de amanhã, tá? Enquanto você não lidar com ele, vai ser muito difícil. Amanhã não vai ficar melhor, é um engano. Então, se amanhã não vai ficar melhor, eu posso falar hoje, né? E por que não falar hoje? Por que não falar hoje e já resolver? Começar a resolver, né? Deixa eu ver aqui mais. Muitos corações. Muito obrigada. Ó, a Cristiane, oi. A Rê, oi. Se eu não falei oi pra alguém, oi. A Cássia, esse fator da paciência é importantíssimo. A negligência acontece nesse limite da intimidade que o agressor conquista. Sim. Oi, Renato, oi, Marcinha, Kelma, a Lucia dando risada, eu também dei. Oi, Amanda. Oi, Alê. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Lucia, eu estou de boca aberta. Que bom. Tem gente que não tá nem aí. Oi, Tassi. Oi, doutor Anderson, homeopata. Oi, Aleandra. Oi para todo mundo. Muitos corações. Eu não sei quanto tempo falta. Eu vou falar até encerrar, então, tá? Alguém, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar. E eu vou repetir o que eu falei no comecinho. Enquanto isso, o que eu falei lá no comecinho da live. Hoje eu vou soltar um vídeo sobre sexo, tá? Então, e eu falo com linguagem sexual, uso termos sexuais, né? Então não escute o vídeo perto de criança. Eu sei que tem gente que coloca, né? Se você escuta aí com a criança brincando do lado, né? Ou no serviço, né? Eu vou escrever lá. E é interessante escutar. E eu dou algumas dicas a respeito, até para quem não tem nada a ver com, não tem na sua história nada sobre abuso sexual, mas tem algumas dificuldades sexuais, né, no relacionamento, né? Então eu vou colocar esse vídeo hoje, tá? Mais alguma pergunta? Bom, obrigada pela presença de todo mundo. Eu sempre fico feliz de falar com você que tá aí me escutando, né? Fiz uma live surpresa e nos próximos dias vou fazer outra live de novo, tá bom? Se você quiser que eu fale sobre determinado assunto, tiver alguma pergunta, fica à vontade para me escrever. Eu, como falei, vou ficar aqui até o tempo acabar, né? Então,
Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta, porque às vezes acho que não, né? Não. Então eu vou... Como ninguém mandou pergunta, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o caso que eu vou colocar no Stories, tá? Para quem entrou depois, né? Eu falei, essa live tem alguns assuntos mais específicos, eu falei um pouco sobre o vídeo de hoje, e eu vou colocar no Stories um caso hoje, né, que aconteceu de agressão sexual e assassinato com uma jovem, tá? Para vocês observarem como o agressor sexual age, como ele planeja, né? E o que acontece, a situação, resumindo, é uma jovem que está numa academia na cidade dela, tá? Ela sai da academia e encontra o carro dela com um pneu furado. E aí ela tá com uma amiga conversando e ela fala, poxa, olha, né, o pneu furou e tal. Nisso aparece um homem, tá, que ela não conhece, um homem estranho, que se voluntaria, né, muito bondosamente para ajudar ela a consertar o pneu. E aí ele, na frente da academia, era em algum lugar no interior, agora eu não lembro o nome, tá, da cidade, mas vai aparecer lá na matéria. E aí o homem chama ela para ir no sítio para pegar o material que ele pode arrumar o carro. Ela entra no sítio meio ressabida, a amiga vai embora, né? Ela dá tchau para a amiga, ela entra no sítio meio ressabida, vê que o homem, né, é uma pessoa bondosa, não mostrou nada de mal, de ser um perigo. Ele vai na rua com ela para arrumar, né? E aí o que ele fala para ela? Que convence ela a entrar com o carro no sítio, que seria melhor arrumar lá. Como ela já teve um momento com ele, né, em que ele foi educado, gentil e que não demonstrou ser um homem perigoso, ela infelizmente entra no sítio com esse homem, tá? Uma moça lindíssima, uma universitária. Esse homem, então, quando ela está ali com ele, né, no sítio, ela até tira uma foto, né, pra vocês verem um absurdo, ela até tira uma foto dele arrumando o pneu, tá, e posta na rede social falando que ela encontrou uma pessoa bondosa, manda pra família falando, olha, eu tô aqui arrumando o carro, eu encontrei uma pessoa que vai me ajudar, furou o pneu. Só que quem furou o pneu foi esse desgraçado, tá? Ele mesmo furou o pneu para que ele pudesse ter todo ali o momento e a situação, né, se aproveitar e direcionar para que a garota fizesse o que ele gostaria, que era o quê? Trazer ela para dentro do sítio para que ele pudesse violentá-la. Ele a violenta, tá? Ele estupra ela e depois ele assassina ela, tá? Então, eu vou colocar lá, vocês vão poder ler, né? E por que colocar essas histórias, como eu falei, para vocês verem que o agressor sexual, né, ele é manipulador, ele é uma pessoa educada, uma pessoa gentil, né? E para você ver o que é uma das artimanhas, né, desses desgraçados, né, dessas desgraçadas que fazem, manipulam e criam todo um contexto para poder violentar alguém, tá? Então ele mesmo fura o pneu, ele oferece socorro, uma pessoa que parece tão bondosa, tão gentil, e a estupra, tá? E estupra e mata ela, tá bom? Então, como eu disse antes lá, nada de politicamente correto, jamais, tá bom? 5 segundos para